Muito se fala do inconsciente, que ele comanda o que realmente importa, que a gente não se dá conta sequer da existência ou da atuação dele. Mas tu entende o que é o inconsciente de fato? O meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o inconsciente. Inconsciente é uma palavra que deriva do latim inconscius, e num sentido amplo indica todos os processos mentais que ocorrem fora do que a gente chama de consciência, ou seja, fora daquilo que a gente se dá conta que está acontecendo. É um conceito de que, de uma forma ou outra, existe há milhares de anos atrás. Os primeiros registros nos Vedas indianos, há mais de 2000 anos antes de Cristo, e também tem muitas ideias correlacionadas no budismo, escritas no cânone Pali, que também é milenar. No Ocidente, teve um sujeito chamado Paracelso, que foi um médico na Renascença alemã, que cita aspectos inconscientes da cognição no livro Sobre Doenças, isso em 1567. E depois vários filósofos utilizaram o termo, como Schopenhauer, Spinoza, Nietzsche. Em 1869, Eduard von Hartmann publicou o livro Filosofia do Inconsciente. E depois William James, em 1890, publicou Os Princípios da Psicologia, onde ele examinou alguns pensadores da época que utilizavam o termo inconsciente. Então apareceu Freud e apresentou a teoria da psicanálise. E após ter estudado a hipnose com o Dr. Charcot e ter se tornado um grande discípulo do Dr. Charcot, ele estabeleceu, nas palavras dele, que o inconsciente é certamente o verdadeiro intermediário entre o somático e o psíquico, e talvez seja a ligação perdida tão procurada. E esse era um momento onde o foco dos estudos da mente estava em pessoas com paralisia, com cegueira parcial, com alucinações, com perda do controle motor, enfim, com esse tipo de coisa que não tinha como ser diagnosticada com exames, que não parecia ser algo físico, orgânico. Mais tarde, Carl Gustav Jung, que é o famoso psiquiatra suíço, teorizou a divisão do inconsciente entre o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O Jung entendia que existe uma camada muito profunda do inconsciente que não tinha nada do indivíduo, não era relacionada com um indivíduo específico, mas que era uma porção que seria compartilhada entre todas as pessoas, é universal, entre todos os povos, em qualquer lugar. Essa é a teoria dele. A gente não tem consenso ainda hoje se isso realmente ocorre, se isso funciona desse jeito, enfim. Mas tem alguns estudos sobre mitos e religiões em especial que colaboram com essa tese do Jung. E aí, nesse caso, é importante citar o Joseph Campbell e a obra dele, O Poder do Mito, que ele correlaciona as diversas mitologias ao longo da história e destaca os padrões que existem nelas, que acaba colaborando com a teoria do inconsciente cognitivo do Jung. E muitos pensadores e pesquisadores escreveram sobre esse tema depois disso. E na psicologia cognitiva moderna, que vem um esclarecimento que nos parece importante, que é no sentido de que o inconsciente não é uma coisa nem um lugar. Ele não possui pensamentos, mas ele é formado de processos. Essa palavrinha, volta e meia na PNL, está de volta aqui, a gente acessa ela, né? E são esses processos que ocorrem e a gente não se dá conta. E eles são muitos, se a gente parar para refletir sobre isso. Tem, em especial, a situação do médico africano que teve 2 derrames e todo o córtex visual dele ficou devastado de um jeito irreversível. Ele ficou completamente cego, embora os olhos estivessem ok. Aí teve um grupo de cientistas ingleses que resolveu realizar um experimento com ele. Eles exibiram numa tela imagens de círculos e quadrados e solicitaram que ele tentasse detectar qual é a forma, se era o círculo ou o quadrado que estava na tela. Já era esperado, ele acertou 50% das tentativas, que é o índice de tentativa aleatória. Se tu jogar uma moeda para cima, tu vai chegar mais ou menos nesse índice. Mas daí os cientistas mudaram o teste. Eles ofereceram expressões humanas, algumas amigáveis, outras hostis. E pediu para que ele identificasse também.
e o índice de acerto dele subiu para 2/3. E aí os cientistas ficaram surpresos e resolveram refazer o teste, porque pode ser que tenha dado algum problema. E o resultado se manteve. Aí vem a pergunta, como é que um sujeito cego pode fazer isso? E por que ele não conseguiu identificar as formas geométricas, então, que são muito mais simples do que a feição? Para o homem das cavernas, lá na antiguidade, identificar se alguém era amigável ou era uma ameaça era uma questão de sobrevivência, era muito importante. Não tinha tempo para conversar e analisar, tinha que ser rápido. Então uma área do cérebro se especializou nesse processo, a chamada área fusiforme. Essa área do cérebro, ela realiza um processamento em fração de segundo que a gente não tem controle e, vamos falar sério, a gente não tem nem consciência. A maioria de nós nem sabia até chegar a essa informação. E ela fica longe do córtex visual e, portanto, ela não foi afetada pelos derrames desse sujeito. E aqui talvez tenha surgido a ideia de que a gente usa somente 5% do nosso cérebro. Essa afirmação é verdadeira em partes, porque ela só é verdadeira para a porção consciente dos processos. A gente usa todo o cérebro, mas a maior parte, os 95%, está ocupada em processos que a gente não se dá conta. E só 5% nos que a gente se dá conta. E aí, por exemplo, quando tu fala, tu só pensa no que tu quer dizer. E as palavras aparecem e vão saindo. Por que isso acontece? Porque tem processos nos bastidores, que a gente não percebe eles. Mas eles buscam as palavras certas, organizam a frase, movimento o pulmão, a boca, a língua, enfim, toda a mecânica que precisa para a gente falar. Quando tu caminha, quando tu escova os dentes, quando tu lê, quando tu respira, enfim, tudo. Não precisa pensar conscientemente em como fazer, e aí ênfase é no como mesmo. É um processamento que ocorre de forma completamente inconsciente. Se tu fizer algo complexo, que exija muita atenção, algo complexo do ponto de vista cognitivo, né? Tu vai consumir cerca de 1% a mais de energia no cérebro, se comparado com uma atividade como olhar o horizonte, olhar as nuvens, enfim. A nossa mente está sempre em atividade, mesmo que a gente não perceba isso. A gente só percebe quando ela é atividade consciente. E aqui a gente vai ter uma das ideias que são mais batidas nesse assunto, mas que é uma metáfora excelente, que é a do iceberg. Então o que ela mostra? Ela mostra uma pontinha, que é uma pequena porção do gelo acima da linha d'água, e uma massa enorme de gelo que fica invisível lá embaixo. E nessa alegoria, a linha d'água representa o limite da consciência. E o que está acima é o que a gente percebe, e o que está abaixo é o que a gente nem se dá conta que está acontecendo. E eu dei ênfase na palavra processo anteriormente, pelo motivo de que esses mecanismos eles são muito simples, eles são primitivos, eles são sequenciais, são mecânicos praticamente. Não é como se tivesse uma inteligência. Ele é um caminho onde a gente nos acostuma e a gente repete. A quantidade de repetições intensifica e melhora a gravação daquela sequência, daquele programa. Vamos lá, vamos colocar desse jeito. Por exemplo, teve um psicólogo chamado Anders Ericsson, da Universidade da Flórida, que ele estudou os violinistas de uma das melhores escolas de Berlim. E aí o que ele percebeu? Que todos os violinistas começavam juntos com uma idade de 5 anos. E aos 20 anos, os melhores tinham acumulado 10.000 horas de treino, enquanto os piores tinham menos de 4.000 horas de estudo. Acontece que o consciente não dá conta de algo tão complexo como tocar violino, só que a repetição produz a criação dessas rotinas, que a gente chama de automáticas, inconscientes, e elas permitem o aprendizado de coisas complexas, que sem que a gente precise ficar prestando atenção, ficar pensando nelas conscientemente, forçando, né? E essa é uma ótima notícia, na verdade. Porque se a gente parte do pressuposto de que o que a gente faz de forma automática, seja isso para o nosso bem ou seja isso nos atrapalhando, foi aprendido por esses mecanismos inconscientes, a gente pode reaprender ou aprender a fazer as coisas de outra forma, gravando uma nova sequência melhor do que a antiga. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, desse conteúdo, desse assunto. Lembra de curtir e compartilhar aqui para ajudar a divulgação do meu canal. E comenta aqui embaixo o que tu achou desse vídeo, se isso te trouxe algum insight ou se tu ficou com alguma dúvida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.